Olá, meus irmãos, meus amigos. Espero estar encontrando vocês em plena saúde, vivendo e convivendo com muita paz, muita harmonia, muita comunhão familiar, social, de vida. Mas nós estamos aqui para mais uma aula, esse trimestre, esse último trimestre de 2023, nós estamos estudando as promessas de Deus. Já vimos e estudamos várias delas e hoje nós estamos na 12ª lição, ou seja, a penúltima. Semana que vem nós estaremos encerrando esta revista e este trimestre. Hoje nós estaremos falando sobre a promessa de vida abundante, sobre a promessa de vida abundante, meus amados. Eu gostaria aqui de ler para vocês a verdade prática da revista, que diz assim: o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Estejam bastante atentos, de uma maneira plena, ter uma comunhão, um relacionamento com Ele de uma maneira inteira, completa. Né? Então nós com isso já podemos iniciar esta nossa aula. E meus amados, se nós formos olharmos no dicionário, no Aurélio, entre tantos outros que nós temos aí, nós vamos ver que ter abundância significa ter excesso, ou seja, estar farto de algo, estar completo de algo, ter mais do que o suficiente, entre tantos outros que podemos acrescentar aqui e que são mencionados no dicionário também. Já na Escritura Sagrada, meus amados, é uma vida plena de alegria e força. Alegria e força. Para onde? Para a nossa mente, para o nosso corpo, para a nossa alma. Ou seja, a palavra abundante em grego é perisson, e ela significa muito, significa além da medida, significa mais, levando ao ponto de se achar que seria uma coisa bem supérflua, eu tenho muito a mais do que eu necessitaria. É dessa maneira. É que, infelizmente, meus irmãos, o ser humano, e entre estes muitos crentes, eles entendem isso de uma maneira um tanto quanto diferente, que é a maneira verdadeira que Deus passou para nós. Eles entendem que seria assim uma vida de regalias, uma vida de prazeres, uma vida cheia de promessas, uma vida de felicidade constante. Eles entendem essas promessas como sendo esses bens materiais, festas, bajulações. Amados, certo é que Deus fez sim promessas de vida abundante, mas em que sentido real e verdadeiro foi feita essa promessa? E o que é preciso para se gozar verdadeiramente desta vida abundante que Ele nos promete? O que não há, meus amados, é dúvida de que para isso nós precisamos de um relacionamento de uma maneira plena com Ele, conforme nós lemos o texto, conforme nós lemos para os irmãos ali. Só assim, meus amados, nós desfrutaremos da verdadeira vida plena que Ele nos promete. É desta maneira. O que nós precisamos entender aqui é que a promessa de vida plena se inicia em Jesus e termina também em Jesus. Nós sabemos que a vida é dom de Deus, todos nós sabemos disso, para todos os homens, sem exceção. E sabemos também que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco Ele é servido por homens, como se Ele necessitasse ou precisasse de algo. Ele, meus irmãos, é quem dá a vida. Nós vemos isto claramente lá em Atos 17, 24. É Ele quem dá a vida. Portanto, meus amados, todas as pessoas do mundo pertencem a Deus. Entenderam? Todas as pessoas do mundo pertencem a Deus, tanto as salvas como as perdidas. Nós precisamos aprender isso. Os adoradores do verdadeiro Deus ou os adoradores dos falsos deuses, materialistas ou não, tudo
tudo e todos pertencem a Deus. Nós precisamos aprender isso. O Salmo 24:1, no seu versículo 1, ele deixa isso muito claro quando ele diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então tudo pertence a Deus, meus amados. Mas, prosseguindo, na leitura do Salmos 24, no versículo 3 e 5, nós vemos ali duas perguntas, e já subsequencialmente também as suas respostas. A pergunta é: quem subirá ao monte do Senhor? Todos pertencem a Ele, mas quem de fato subirá ao monte do Senhor? E quem é que vai ficar no seu lugar santo? Eis a questão. E aí vem a resposta nesse mesmo texto: aquele que tem as mãos limpas e um coração puro, que não elevou sua alma para a vaidade. Vaidade é tudo aquilo que nós falamos no começo, meus amados. Nem jurou enganosamente. Ele receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus, do Deus da sua salvação. É dessa maneira que diz o texto. Isto, meus amados, está também em Salmos 15, e nesse sentido, posso mencionar aqui o apóstolo João, que ele teve uma percepção bastante apurada a respeito. Ele declara lá em João 1, de 11 a 13, que Cristo ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas os muitos que o receberam, a eles ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, meus amados, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Simples. Isso indica claramente, meus amados, que o novo nascimento em Cristo não vem através de descendência humana, ou um nascimento natural a todas as pessoas, e nem tampouco de rituais religiosos, mas somente do dom espiritual de Deus. E assim, se o ser humano consciente, não crer em Jesus como seu Salvador, ele jamais terá a vida eterna em Cristo Jesus, nem tampouco esta vida abundante e plena que nós estamos estudando hoje. Amados, é necessário nascer de novo, como Jesus disse a Nicodemos. Nós já estudamos isso na lição número 5, está lá em João 3, de 3 a 6. E para estes, meus amados, os que nasceram de novo, ele disse lá em João 10, 10, na parte C do versículo, na última parte do versículo, ele diz: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Desta maneira que está escrito. Esta vida, meus irmãos, vai muito além da vida biológica, onde o ser humano nasce, vive, onde o ser humano reproduz e simplesmente morre e acabou aí. Esta vida abundante em Cristo Jesus, vivendo essa relação e comunhão com Ele, te permite viver o amor, a paz, a comunhão desde agora, ou seja, desde hoje, desde este momento, e desde o momento que você aceitou Jesus até a eternidade, meus amados. O texto deixa isso muito claro, lá em João 3,16, que diz: porque Deus amou tanto ao mundo que Ele deu ao seu Filho unigênito. Aqui, quando ele fala mundo, ele fala no sentido de humanidade. Então ele amou a todos, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Simples. Simples, simples, um versículo maravilhoso, todos conhecem, praticamente decor, mas fala tudo o que nós precisaríamos saber. Amados, Jesus, respondendo inclusive a Tomé, meus amados, que dizia não saber qual o caminho, Jesus lhe disse lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse uma vida, ou seja, teriam outras. Não, ele não falou assim. Ele falou sim, a vida. Então ele é a única vida, meus amados. Ele é a única vida. Ele tem um sentido absoluto. Ele tem um sentido único. Sem ele, meus irmãos, não há perspectiva nenhuma de vida abundante.
Não há. Na perícope deste texto todo, nós temos também que, nós vemos também, ou temos também, que Jesus ele faz um comparativo, inclusive, entre ele e o ladrão, mostrando que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, enquanto ele, Cristo, veio para dar vida e vida em abundância. É desta maneira. Mas vamos lá, vamos conhecer o nosso tão esperado texto, né? O texto sugerido está lá em João 10, de 7 a 18. João 10, de 7 a 18. E nós não leremos, porque a exposição ela vai deixar muito claro, como nós já vimos aqui nessa pequena introdução, todo este assunto. Vai esclarecer muito a perícope e o contexto desse texto. O primeiro assunto, meus amados, no primeiro assunto nós falaremos sobre Jesus, a fonte de vida abundante, a fonte de verdadeira vida. E fica muito claro, segundo João 10, no versículo de 1 a 7, meus irmãos, que Jesus ele é o bom pastor e ele é a fonte da vida abundante, como diz o versículo 11. Inclusive, nós estamos aqui já entrando nos versículos para que os irmãos entendam, prestem bastante atenção, que conforme a nossa narrativa, nós estaremos mencionando os versículos que são citados para nosso estudo. Queridos, antes do ser humano ter um encontro pessoal com Deus, ela é considerada morta espiritualmente. Isso fica muito claro nas Escrituras. Efésios 2:1. Então ela é considerada morta espiritualmente, não tenho dúvida disso. Mas fica claro também no texto de João 3, de 1 a 3, que nós acabamos de mencionar para os irmãos, que Jesus, ao falar com Nicodemos, ele declara que o novo nascimento em Cristo, ele nos levará a estarmos no reino de Deus. Porque ali, com a decisão tomada, haverá regeneração, haverá renovação de espírito. Cristo, meus amados, ele é a vida. E isso não é apenas ter uma vida tranquila, como muitos que, embora não sejam salvos, têm. Você olha para o ímpio, você olha para as pessoas que não são salvas e vê a vida tranquila, tem o iate, tem uma casa, tem isso. Então, o que Cristo nos oferece vai muito além disso, meus amados. A vida em Cristo, ela é diferente. A vida em Cristo te leva a ser justificado por Deus, te leva a ter paz. Porque antes, como nós acabamos de falar de Efésios, nós éramos condenados a viver como inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Só que agora nós somos feitos seus amigos, nós somos feitos seus filhos. Vários textos, amados, falam sobre isso. Filipenses 4, 6 e 7, Romanos 5, 10, Efésios 2, 16, Colossenses 21, no versículo 22, Hebreus 12, de 6 a 8, vários textos, meus amados. Salmos 43, versículo 4, entre tantos outros. Mas, isto posto e comentado com os irmãos, aqui cabe algumas perguntas que nós devemos fazer. Essas perguntas são perguntas simples e você com certeza vai responder de bate pronto, mas a resposta a pergunta é para você, mas você responda para você, porque Deus ele vê até a divisa da alma e do espírito, ele vai enxergar essa verdade dentro de você e não a que você expressa. Então veja bem, você está seguindo o seu pastor? Está seguindo o seu pastor? Lembre-se que o seu pastor é Cristo. O seu pastor é Cristo. Você está seguindo o seu pastor? É uma pergunta. A outra pergunta que pode ser feita é: você de fato se tornou uma ovelha? De fato você se tornou uma ovelha? Nós vamos hoje aprender um pouco sobre o que é uma ovelha, e nós já fizemos alguns estudos sobre ovelha, sobre o que seria ovelha, durante esse nosso trimestre de estudos. Você, por um acaso, é gregária? Ou seja, você se relaciona com os outros santos ou com os santos? Ou você não, você se retém a você e a poucas pessoas que você quer se relacionar, independentes de saber ou não se elas são pessoas dignas,
de estarem na presença de Deus. Lembre-se que nós comentamos sempre que só Deus sabe quem será salvo, nós não sabemos. Então nós não podemos fazer distinção de pessoas. Lembre-se que Cristo, quando veio, Deus, quando mandou, e Cristo, quando veio, ele não veio fazendo acepção de pessoas. Deus, ele amou tanto o mundo que mandou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Então é só ele que sabe quem é quem. Nós não podemos distinguir pessoas. Ele não fez distinção de pessoas também. Outra pergunta que é bom nós fazermos aqui: você é limpa por natureza? Você é limpa, você busca estar limpa, você busca permanecer limpa. Se você se suja por algum motivo, você se limpa, novamente você pede perdão a Deus, você volta a buscá-lo, você volta a adorá-lo. Uma outra pergunta que cabe também, é muito interessante: você é útil? E quando eu falo útil, eu não falo se você está varrendo, limpando, tirando o pó, não. Eu falo se você é útil, se você é afetuoso, se você é pacífico, se você reconhece a sua dependência de Deus, se você estende a sua mão para as pessoas, se você abraça quem precisa ser abraçado. E eu acredito que a última pergunta, enfim, todas elas envolvem o fato de nós temos que nos colocar e nos posicionar como ovelha. Você se reconhece de fato como ovelha do Senhor? Responda isso dentro do seu coração. O que nós precisamos entender, meus irmãos, é que nós temos fraquezas, sem dúvida nenhuma. Nós temos problemas, também sem dúvida nenhuma. Agora, o que nós não podemos deixar de saber, entender e ter dentro de nós é que perseverando em Cristo, meus amados, nós vamos nos perceber amados, nós vamos nos perceber amparados em todas as nossas fraquezas, em todas as nossas dificuldades. Mas não se esqueçam, isso não se pode esquecer mesmo, por mais que a gente queira falar aqui apenas de Jesus, apenas de Deus, nós precisamos estar muito atentos. Portanto, nunca se esqueçam que nós devemos conhecer a voz do nosso pastor, para que nós não demos ouvidos, meus amados, a salteadores e ladrões. Isso está no contexto desse texto estudado hoje também, porque Jesus, meus irmãos, ele é um único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único mediador, meus amados. E assim ele sugere: examinai as Escrituras. João 5, 39 e 40. Olha o que nós estamos fazendo hoje aqui: examinando as Escrituras. O que nós fazemos em todas as nossas aulas: examinamos as Escrituras. É dessa maneira. Isso, meus irmãos, ele aconselha e nos traz para que nós não sejamos mais como crianças ali, atirados para lá e para cá e carregados, né, por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas e pelas astúcias dos homens que ficam à espreita para acabar enganando as pessoas que são humildes, as pessoas que não tem um conhecimento muito amplo a respeito das coisas de Deus. Isso está lá em Efésios 4, 14. Amados, fica muito claro para nós. Com isso eu já vou entrar aqui no segundo assunto que fala sobre a vida da fonte, a fonte de vida abundante. Então fica muito claro para nós, meus irmãos, que essa fonte de vida abundante, ela é Cristo. Está lá no versículos 8 e 10 de João, no capítulo 10, que é o versículo que nós estamos estudando hoje. É Ele, meus amados, que nos dá as bênçãos espirituais que nós precisamos para nós vivermos felizes, desde agora. Eu falo sempre isso para os irmãos, nesta vida terrena que nós estamos aqui vivendo. Ele nos dá bênçãos de paz, de alegria essa no Espírito, não alegria nos bens, alegria no Espírito. Amados, vários textos, Efésios 1:3, Neemias 8:10, Salmos 91:10, João 13:34, 35, entre tantos outros, João 13:34 e 35, só para completar.
Mas temos muitos, Salmo 133, Lucas 21, no versículo 19, muitos textos, eles deixam claro que nós recebemos dele bênçãos de proteção, bênçãos de segurança, bênçãos de amor, de união, de esperança, bênçãos de paciência, entre tantas outras bênçãos. Então nós recebemos do Senhor. Só que ele nos alertou para que nós ouvíssemos a sua voz. E ali, no estudo desse texto, ele menciona também, meus amados, o ladrão vem para roubar e para matar, é desta maneira. Mas quem seria esse ladrão que ele menciona? Alguns teólogos, nós precisamos estudar isso, porque existem muitas dúvidas a respeito disso. Quando o pastor lá prega, ele menciona uma coisa ou outra, ou menciona as duas, como nós vamos falar aqui hoje, a pessoa pode ter alguma dúvida a respeito disso, e nós vamos esclarecer para os irmãos aqui. Então, alguns teólogos, não poucos, alguns teólogos, eles alegam que o ladrão desta passagem aqui não é Satanás. Eles alegam que ali Jesus se refere aos pastores mercenários e não ao maligno. E amados, em certo sentido, isto é fato. Mas buscando um pouco mais no contexto, na perícope disso, nós podemos dizer que o modo denotativo está ligado sim ao sentido literal das coisas, ao sentido literal do texto. Porém, o sentido conotativo, que é o que ele apresenta para nós neste texto aqui, está relacionado ao sentido do que a palavra sugere. Então, esse é o sentido que nós estamos falando hoje, o sentido denotativo. Então, meus amados, desculpem, o sentido conotativo. Então, meus amados, nós entendemos o contexto imediato. Nós entendemos o contexto imediato nesta posição. Porém, meus amados, podemos estudar através do contexto remoto, literal, geral, histórico, referencial, cultural, vários desses. Mas nós entendemos que conforme o contexto imediato, Jesus ali apresenta uma parábola de modo conotativo. Ou seja, é uma metáfora. Ele fala metaforicamente. Ele chamou, como é que nós fazemos essa análise? Ele chamou a si mesmo de bom pastor. Lá no versículo 11, não é isso? Ele chamou de bom pastor. E chamou os seus seguidores de ovelhas. Não foi dessa maneira? Portanto, quando ele se refere aqui a ladrão, ele se refere tanto no singular como no plural. Então ele se refere ao diabo, propriamente dito, como algumas pessoas entendem, e a seus agentes, sem dúvida nenhuma. Então aqui ele se refere a ambos, conforme está lá em João no capítulo 8. Façam a leitura de João capítulo 8, nós vamos entender tudo isso, vocês entenderão tudo de uma maneira bem clara. Mas aqui ele se refere aos dois, tanto a Satanás quanto a seus agentes. Nós estudamos isso na aula passada também, meus amados, falamos sobre isso, sobre as potestades, sobre os principados, então nós expusemos a respeito disso. Amados, fica muito claro que Jesus, ele é fonte de amor, ele é fonte de poder para os seus. Isso está no versículo 11 e 14 de João 10. E é este relacionamento de amor que nos permite a vida abundante. O homem natural, meus amados, ele vive em busca de poder humano. Ou seja, ele quer alcançar aquilo que ele almeja na sua vida, aquilo que ele está vendo e quer, que ele ambiciona, tanto política como economicamente, além de prazeres desejados. Já o poder a nós oferecido por Jesus, ele é espiritual, meus irmãos, está acima de qualquer outro no sentido humano. Lucas 24, 49 deixa isso muito claro. Tudo que o homem consegue fazer por si mesmo, nós precisamos entender que é físico, é carnal, mas Cristo, ele nos protege
nos provê, Ele provê o salvo de um poder espiritual. E é o consciente, ou seja, é a alma do ser humano vivendo a verdade. Ele não nos proíbe de ter bens, de ter certas coisas. Eu vou chover no molhado porque nós já falamos disso na nossa aula anterior, na aula de número 11. Ele não te proíbe, você pode lutar, você pode buscar, você pode ter essa ambição. Porém, não pode ser uma ambição gananciosa. Você quer ter uma casa boa, vai buscar. Você pode conseguir, vai conseguir. Ele te abençoa. Se a sua luta for honesta, for completamente ligada a Ele, você vai conseguir. Busque. Ele não te proíbe de nada disso, mas o ser humano normal, ele busca estritamente o físico e o carnal. Então Cristo com certeza vai prover o salvo de todas essas coisas, mas principalmente a vida abundante que ele fala aqui é o consciente, ou seja, é você viver a verdade. E assim você, com tudo isso, você vai gozar de alegria, você vai gozar de paz, vai gozar de comunhão e do amor de Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Bato novamente na tecla para os irmãos. Amados, estejam sempre atentos. Não se permitam enganar por falsos pastores. Eles estão entre nós espalhando o erro e vivendo o pecado. Ele deixa esse alerta no seu texto. Nós falamos a respeito agora. Não se permita ser envolvido por eles de maneira nenhuma. O Sermão do Monte ele é encerrado com este texto. Está lá em Mateus 7, de 21 a 23, meus amados. Empenhe-se e aprenda e conheça o seu Pai. Conheça o seu Pai que está lá no céu. É Ele que tem e vai direcionar a sua vida. Isso está no versículos 15 e 18 também do texto que nós estamos estudando. Eu creio que com isso nós podemos entrar no nosso segundo assunto. E o segundo assunto fala sobre a vida abundante. O conceito, vamos conceituar aqui o que seria uma vida abundante. Vamos lá. Meus irmãos, quando nós falamos sobre vida abundante, isso nos leva a entender que se trata do atendimento integral da nossa necessidade em Cristo, tanto nas esferas físicas, emocionais, como na esfera espiritual. João 5, no versículo 24, meus amados, deixa muito claro quando diz, na verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Já passou, meus amados. Nós estamos aqui, nós já passamos da morte para a vida, nós já temos a eternidade. Basta com isso nós estarmos em comunhão com Cristo, aceitarmos a Cristo, vivermos esta relação com Cristo, uma relação verdadeira, voluntária. Ele não te força a nada, é você voluntariamente conhecendo e aprendendo tudo isso, você se entrega a Cristo em espírito e em verdade. E assim, meus queridos, como uma nova criatura, nós passamos a ter a vida abundante em Cristo, debaixo da sua graça, debaixo sempre da sua misericórdia. Sem ela, o que seria de nós? Esta relação com Cristo, meus irmãos, vai de fato, com muito poder, influenciar a nossa vida aqui nesta terra, onde nós somos peregrinos. Nós vamos orar, clamar, buscar e trabalhar para conseguir tudo aquilo que nós almejamos e gostaríamos, desde que seja de uma maneira que seja fluente, que seja de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus ensina. Nós não estamos aqui de mãos amarradas, nós podemos lutar para conseguir sim tudo aquilo que nós almejamos, desde que não seja uma ambição gananciosa, desde que não seja através de meios ilícitos. Então ele nos dá sim essa força, nos dá esse poder espiritual e nos mantém fortes também para que nós possamos buscar as coisas que muitas vezes nós queremos. É desta maneira, meus irmãos,
como salvos em Cristo Jesus, que nós de fato somos, nós podemos sim fazer a diferença no mundo, viver a realidade da relação com Cristo, apresentar ela para as pessoas e conseguir aquilo que nós buscamos, aquilo que nós almejamos com os nossos olhos de humildade, mostrando assim para todos que nós somos abençoados por Deus. Todos vão perceber isso. Nós precisamos viver e apresentar às pessoas aquilo que Deus também nos apresentou, aquilo que Cristo nos apresenta. Então nós vamos fazer isso tendo, nós vamos fazer isso buscando, e nós vamos fazer isso vivendo, porém levando Cristo às pessoas, mostrando que nós conseguimos tudo isso de uma maneira lícita, de uma maneira equilibrada, coerente, de uma maneira pura e perfeita através das bênçãos de Deus. Porém, só podemos desfrutar da vida em toda a sua plenitude quando o Senhor se manifestar. E aqui eu quero que vocês entendam, nós estamos aqui já gozando sim desta vida abundante que Ele nos oferece, mas somente quando Ele se manifestar, quando Ele nos buscar, meus amados, é que nós estaremos sim gozando de toda essa plenitude, somente no momento que Ele nos levar para o seu reino. Hoje nós desfrutamos em parte, porque nós estamos aqui nesta terra, só que nós já desfrutamos de fato disto. Está em João 3, de 1 a 3, nós já falamos, 1 Coríntios 13, de 10 a 13. Irmãos, viver esta vida abundante hoje, aqui, influenciará seus amigos, com certeza, influenciará também os seus inimigos. Mas o que eu não posso deixar de falar com vocês aqui, que essa nossa vida abundante que nós vivemos hoje aqui, vai influenciar principalmente a sua família. Esta vida, ela vai influenciar e vai salvar a nossa família. Atos 16, 31, né? Atos 16, 31, deixa muito claro isso, fala muito a respeito disso. Agora, o que nós precisamos entender, meus amados, é que isso vai vir pela influência. 1 Pedro 3, 1 e 2, vem pela influência. Porque nós sabemos que a salvação é individual. As pessoas às vezes leem esses textos e elas falam assim, bom, então se eu sou salvo, eu vou salvar toda a minha família, vai ser salva também. Não é desta maneira, meus irmãos. Nós sabemos que a salvação é individual. Então nós percebemos assim que há oportunidade para as outras pessoas que convivem com o verdadeiro cristão, aqui é qualquer outra pessoa e também a sua família. Tá? Então, através disso, através desse convívio, desta influência, haverá a possibilidade da salvação, haverá a oportunidade da salvação. Nós vemos isso e temos vários exemplos disso na Escritura Sagrada, meus amados. Timóteo, por exemplo, ele foi influenciado pela sua avó, pela sua mãe. Lídia foi influenciada pela oração, não podemos esquecer disso. A oração influenciou Lídia. O carcereiro foi influenciado ao presenciar a ação do Espírito Santo sobre a vida de Paulo e Silas, lá na prisão. Vocês se lembram disso? Mas eu quero adicionar aqui nesta aula uma coisinha a mais aqui, porque muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, ficam se questionando. Então eu gostaria de acrescentar aqui, eu tenho certeza que vocês não terão mais dúvidas a respeito disso, né? As famílias, meus amados, geralmente elas têm filhos. Têm filhos. E quando nós lemos ali Marcos 10, 14 a 16, Marcos 10, 14 a 16 diz que Jesus, vendo os seus discípulos ali tentando tirar as crianças, né, ele se indignou e disse, né, deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porque das tais é o reino de Deus. É desta maneira. Deus, na verdade, meus amados, ele estava dizendo que quem de nós não receber o reino de Deus como uma criança, não vai entrar no reino.
E assim ele tomou as crianças ali aos seus braços, colocou as suas mãos sobre elas e as abençoou. Então nós precisamos nos tornar como crianças, ou seja, puras. E eu explico para vocês o que eu quero dizer com tudo isso. De pronto, meus amados, e de cara esse texto já deixa claro para nós que as criancinhas em seu estado de inocência, de pureza, que é o que ele quer em nós, têm a sua salvação assegurada pelo sangue e pelo sacrifício salvífico de Cristo. Então a criança, ali ainda no seu estado de inocência, ela é salva. Não tenha dúvida disso em hipótese alguma. Mas nós precisamos entender que quando a criança chega na idade da razão, tá? E aí é que surgem muitas dúvidas. Qual é a idade da razão? Muitos pais acham que a idade da razão é com 30 anos, que o filho está dentro de casa ainda, ele está ali falando e o filho ainda não obedece, então se ele não obedece é porque ele não caiu em si. Ele não é isso, meus amados. Nós precisamos entender que a criança, quando ela chega na idade da razão, a criança chega na idade da razão, é quando ela começa a distinguir o bem e o mal. Quando ela começa a distinguir o certo e o errado. Ou seja, é quando ela começa a entender o sim e o não. Esta é a idade da razão, quando ela começa a entender o sim ou não. Esta criança, ela deverá receber o ensino do Evangelho, meus amados. A partir deste momento, e não só a partir desse momento, vocês vão entender o todo que eu quero falar para vocês, mas a partir deste momento você já tem que direcionar verdadeiramente ela nesse sentido. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança o caminho em que ela deve andar, e quando ela for velha, ela não vai se desviar dele. Não é verdade? Não é assim que diz o texto? É desta maneira. E a dúvida que muitos têm, vamos entrar na dúvida aqui, qual seria a melhor idade para se fazer isso, ou para fazermos isso? E a resposta é desde a mais tenra idade. Então a criança, desde pequenininha, você já pode, quando ela começa a falar, ensinar ela a louvar a Deus com um louvor, vai ensinando. Ela não consegue, mas você vai demonstrando com suas ações, com seus atos, como é que deve ser a sua devoção, como é que deve ser o seu comportamento, desde o momento que ela olhou para você e prestou atenção em você já pode. No ventre, o pai louvar a Deus com louvores, com a mão na criança, conversar com ela falando de Deus. Né? Então, meus amados, este é o momento é desde o ventre que nós devemos fazer isso. Orar por ela, falar com ela, louvar para que ela ouça, já começar a ter uma relação com isso. Agora, o ensinamento, o verdadeiro ensinamento que você vai começar a ler, ela vai ler com você, é a partir do momento, meus amados, que exista na mente dela condições de entendimento. A hora que ela começou a aprender o que é o sim, o que é o não, o que é certo e o que é errado, a hora que ela começa a exigir de você, eu quero isso, ela já entende. Então é o momento que você tem que pegar e começar a passar para ela essas coisas. Não é impor, é passar. E você já vai ter começado a passar desde o início, desde o ventre. Então ela já vai estar ali convivendo e vivendo com tudo aquilo. Então eu estou somente posicionando para vocês. E aí, isto posto, isto feito, isto entendido, meus amados, nós podemos falar do batismo. Com quantos anos nós podemos batizar uma criança? Irmãos, mesmo uma criança, nós precisamos entender que mesmo uma criança, ela sabe o que ela sente de maneira convicta e consciente, sem dúvida nenhuma, ela sabe o que ela sente. Embora nós precisamos entender, nós precisamos entender que somente Deus saiba com precisão o que há no recôndito da nossa alma, do nosso espírito. Mas se de fato a criança deixou a fase da inocência, se de fato ela deixou a fase da inocência e se envolveu com a palavra de Deus e ela demonstra que verdadeiramente ela tem fé em Deus, acredita em Deus, e nós temos exemplos aqui nas nossas igrejas dessas crianças, né? Então ela pode sim, ela pode. E os pais também, é claro, os pais eles percebem isso. Na maioria dos casos, a idade, segundo vários estudos que eu pesquisei aqui, varia entre 6 e 10 anos de idade. Mas tem sempre um mais e tem sempre um porém, né? Os pais eles precisam sempre estar bem atentos, porque algumas crianças
elas se envolvem com essas coisas e vão se envolvendo e acham que elas estão ali brincando, segundo o seu modo de ser, elas vão entender que estão brincando. Então o pai tem que ter discernimento para poder direcionar essas coisas. Elas precisam, meus amados, continuamente, desde cedo, aprender sobre o amor, sobre o bem e sobre o mal. É só isso? Não, meus irmãos, não é só isso não. Eles precisam aprender também sobre personalidade, sobre controle, sobre domínio próprio, sobre comportamento, respeito, sobre as decisões que eles tomam que são importantíssimas, sobre comunhão, sobre empatia, sobre a igreja. Eles precisam aprender sobre o mundo, meus amados. Precisamos explicar para eles como é que está o mundo. E isso começa na mais tenra idade. E só acaba, meus amados, olha que eu estou aqui hoje, com 63 anos, você também está aí, só acaba, tá, meus amados, na plenitude dos tempos com Cristo. Então eu estou aqui, você está aí, nós estamos aqui ainda aprendendo principalmente a lidar com os nossos temperamentos. Muitas questões nós conseguimos administrar, mas o nosso temperamento às vezes ele é impulsivo. Então nós estamos aqui aprendendo tudo isso. Portanto, meus irmãos, uma vida abundante, ela pode e deve começar a ser vivida muito cedo, muito cedo. Portanto, pais, ensinem seus filhos, entendam que o seu maior ministério, sendo o pai, sendo o marido, abaixo de Deus é a sua família. E aí logo em seguida vem a igreja, conforme nós já estudamos também em aulas anteriores. Eu me coloco até como exemplo, eu sei que não deveria, mas eu me coloco como exemplo. Eu vivi em pecado por muitos anos da minha vida, até o dia que eu fui alcançado por Cristo, que me libertou. Ele me libertou, eu ainda tenho pendências, não sou santo. Não sou santo, eu tenho minhas pendências, cometo meus erros, cometo meus pecados, mas eu estou sempre numa busca contínua e constante de estar na sua presença. Então eu não me ponho aqui como exemplo, né? Não me ponho aqui como exemplo, mas eu me ponho aqui como uma pessoa que vocês podem usar para ver a diferença do que eu era e do que eu é, do que você era e do que você é hoje. É dessa maneira. É dessa maneira. Então Cristo me libertou. Ele me permitiu hoje viver essa vida em sua plenitude, conforme nós vivemos e ensinamos hoje. Isso não é você ser conformado com a falta das coisas, não é. Se de repente você tem falta das coisas, você passa por sofrimentos, passa por um monte de problemas, você vai lutar por isso. Então é você, estando confortado nele, você estar coerente, equilibrado e lutar por essas coisas, buscar, mas ter sempre em si a confiança na ação de Deus. É você viver na sua graça, viver na sua misericórdia e viver essa paz de fato. Não se martirizar por um futuro que você almeja, que você espera, que você quer buscar, né? Então, mesmo a todas essas adversidades e mesmo a todos esses problemas, nós precisamos viver uma vida em Cristo, uma vida em toda a sua plenitude. Isto, meus irmãos, diversas bênçãos provenientes de uma vida abundante. Tem muitos exemplos, são muitos exemplos, mas como nós já falamos de vários deles, né? Então, vou resumir aqui para os irmãos, isso nos permite muitas bênçãos. O amor interior, a unidade espiritual, a esperança, a força para perseverar lutando, a paciência, né? Esperar em Deus, entre tantas outras coisas. Nós poderíamos aqui expor muitas bênçãos, mas eu acredito que já tenha ficado muito claro aos irmãos que uma vida abundante, ela traz principalmente a paz com Deus. Ela traz principalmente a alegria, o fruto do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo. Mas não se esqueça que o único que pode te arrebatar das mãos do Senhor
Nós temos na Escritura que nós nunca seremos tirados das mãos do Senhor, mas a única coisa que pode te tirar das mãos do Senhor é a permanência no pecado, é você. Nada pode te tirar, mas você pode sair, você pode sim se afastar do Senhor se você permanecer no cometimento de pecados e de erros. João 16, 22, Salmo 51, 12, fala muito claramente sobre isso. Amados, estar em Cristo te leva a uma vida de santidade e de serviços ao reino de Deus. Mas muito além disso, a vida abundante que nos é dada por Ele nos dá a perspectiva de nós irmos para o céu quando da sua vinda. É Deus nos concedendo vida abundante aqui, para que um dia nós possamos ter vida abundante com Ele nas regiões celestiais. É muito simples, meus amados. Esta, meus amados, é a nossa maior esperança. Tá? E nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele é o nosso maior conforto. E assim como nós vimos, não se trata de luxo, não se trata de bens, nem tampouco de isenção de sofrimentos e tribulações. Não é verdade? Vocês querem alguns exemplos aqui? Moisés, meus irmãos, passou por muitas situações difíceis. Abraão, Isaac, Jacó, José. Eu estou na sequência dos homens de Deus, hein? Viram que foi sequencialmente. Davi também, Daniel. E para não me alongar muito nisso, porque todos passaram por problemas e tribulações, eu vou direto para os apóstolos. Todos os apóstolos, eles viveram momentos terríveis, mas eles não abandonaram a Cristo. Assim como também Cristo não os abandonou e não nos abandonará de maneira nenhuma. Cristo, ao passar por todo o castigo que seria nosso, meus irmãos, nosso, ele sofreu e com a sua vida ele pagou pelo nosso pecado. Isaías 53:7 deixa muito claro que ele foi oprimido e afligido, contudo ele não abriu a sua boca. Ele foi trazido como um cordeiro para um matadouro e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores ele está. Assim, ele não abriu a sua boca. Meus amados, é simples, muito simples, mas é complicado, meus amados, porque nós vivemos essas coisas, não houve lamento, meus irmãos, e isto é o que nós precisamos aprender. Houve ali oração, clamor, súplica, sim, houve choro, houve angústia, mas também houve o entendimento de que Deus é o Senhor de todas as coisas, é Ele quem sabe de todas as coisas. Cristo viveu isso, então nós vivemos isso hoje, nós passamos, reclamamos, sofremos, vivemos angústias, tribulações, mas nós temos que ter a consciência que Cristo nos apresentou. Temos que ter esta consciência. Deus é o Senhor de todas as coisas, é Ele que sabe de todas as coisas. O melhor para nós é o que Ele nos permite, mesmo em meio às nossas orações. Ele sabe o melhor para nós. Porque é através das nossas reações, é através da nossa fidelidade em meio a tudo isso que Ele nos olha. Ter fé, meus amados, buscar a regeneração, buscar mudança de vida, buscar a santificação, nos dará a consciência do que é de fato uma vida plena em Cristo, mesmo em meio a tudo isso. Meus irmãos, Paulo, meus irmãos, ao escrever a igreja de Tessalônica, ele disse lá no capítulo 5, versículo de 16 a 23, ele disse, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, meus amados, não apagar o Espírito. Meus irmãos, não desprezar as profecias, examinai todas as coisas. O profeta falou, vamos examinar, vamos ver se está na Escritura. Nós precisamos reter o que é bom, abstendo-nos de toda a aparência do mal, é o que está no texto. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente.
É desta maneira, meus amados. Então nós precisamos nos regozijar. Regozijar significa o quê? Nos alegrar, ou seja, viver com alegria, mesmo envolto a tudo isso. Agora entenda que quem não é crente, isso nós precisamos entender, ele também, tá? Ele também vai ser alegre, vai ter os momentos de alegria, de felicidade dele, mas isso tudo dentro dos padrões humanos. Acaba a felicidade, acaba a alegria quando acaba o bem, quando cessa o bem, quando ocorre a morte. Porque aí ele vai saber o seu destino. Aí ele vai saber o seu destino. Nós precisamos entender que o cristão verdadeiro, que realmente vive a comunhão com Deus, adora a Deus, ele sabe que Deus existe, ele sabe que a justiça de Deus virá. Então ele sabe muito bem o tipo de comportamento que ele deve ter, o tipo de relacionamento que ele deve ter com a palavra. E não pode ser um relacionamento forçado, tem que ser uma coisa voluntária, uma coisa dele, uma coisa espontânea. Ele tem que ser aquela pessoa que Deus pede que ele seja na Bíblia, mas por ele, e não por uma imposição ou por medo da consequência. É dessa maneira. Nós precisamos aprender a amar conforme Deus nos amou, e assim nós viveremos isso verdadeiramente na prática, meus irmãos. É dessa maneira. As pessoas que estão no mundo aí, meus amados, eles dependem do dinheiro, eles dependem de festas, eles dependem de prazeres carnais, em certos casos também, até do convívio com corrupção, com prática de crimes. Portanto, a alegria humana, meus irmãos, simplesmente ela não é completa. Ela dura pouco em muitos casos, porque basta um problema e toda a alegria desaparece. Mas quando a pessoa é servo de Deus e de fato vive esta relação, a sua alegria ultrapassa o sentido humano da palavra. Nós precisamos entender isso, porque a plenitude desta relação com Deus preenche toda a necessidade e conforta pela presença do Espírito Santo dentro de nós, ela nos conforta. Amados, a alegria do Senhor vem do céu e enche o coração do crente de gozo abundante, e é essa a nossa força. Está lá em Neemias 8, 9 e 10. Nós precisamos, meus amados, orar sem cessar, como diz o versículo 17 de 1 Tessalonicenses 5, orar sem cessar. Entendam que quanto mais nós alimentarmos a nossa alma da palavra de Deus, mais comunhão nós teremos. Quanto mais nós orarmos, mais comunhão nós teremos. Quanto mais nós agradecermos a Deus, mais comunhão nós teremos. A falta desta oração, da busca pelo conhecimento da palavra, enfim, a falta de uma vida espiritual ativa, meus amados, pode apagar o fogo do Espírito em nós. E o poder do Espírito em você se extinguirá. Isso está no versículo 19. Ele alerta sobre isso. Não extinguais o Espírito. E só há uma maneira, meus amados, do cristão vivenciar a experiência cristã, é andando em Espírito. Andando no Espírito. Se ele não fizer isso, meus amados, ele estará andando segundo a carne, ou seja, segundo o caráter moral e ético, conforme Paulo descreve aos Romanos capítulo 8, versículo de 5 a 11. Dá uma lidinha lá, Romanos capítulo 8, versículo de 5 a 11. Com isso, meus irmãos, nós precisamos aprender a valorizar as coisas espirituais. Como nós já dissemos, Deus existe. E a única, e Ele é a única explicação para muitas coisas que até a ciência hoje em dia, desconhece. Amados, volto a falar, fiquem atentos, não podemos dar espaço para isto, dar espaço para isso, nós precisamos ficar atentos, tá? Então, fiquem atentos com relação a isso que eu vou falar agora. O espírito de profecia existe, o dom de profecia, digo. O dom de profecia, ele existe de fato, mas profeta não é adivinho, entenda isso. O profeta, ele é usado por Deus para falar coisas de Deus, tenha discernimento, não se deixe enganar.
O profeta, ele vai exortar, edificar, ele vai consolar a igreja de Cristo. Ele nunca vai prometer o que a própria Escritura não promete. Entenda isso, por isso nós estamos estudando, meus amados, as promessas de Deus. As promessas de Deus, nós estamos vendo tudo isso. Tá? Meus irmãos, nós devemos todos nós devemos procurar os dons de Deus, mas com muito zelo e examinar tudo. Nós precisamos reter apenas o bem que estiver dentro da realidade espiritual, moral, social, política e religiosa. Enfim, nós devemos reter o bem que está em tudo e nós devemos nos abster do mal. Tá? E não é só do mal, é de toda a aparência do mal. Versículo 22 do texto que nós estamos estudando hoje. Amados, não se esqueça que é necessário a contínua santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, como nós já temos falado para os irmãos. E isso não traz em si, meus amados, deixar de ser feliz. Isso significa ser feliz em Cristo Jesus, estar bem resolvido na relação com as tribulações, com as várias situações adversas que acontecem, porque a confiança no Senhor deve ser a nossa turbina, deve ser a nossa turbina de energia, vamos dizer assim, o nosso alimento, a nossa fonte de água-vida. Enfim, meus amados, Cristo, Ele é a vida em cada um de nós, porque Ele habita em nós e dirige todos os nossos passos, se você verdadeiramente está em Cristo. Ele dirige os nossos passos, Ele dirige nossos atos, nossos pensamentos, nossas ações, inclusive nossas omissões. Quando nós deixamos de fazer algumas coisas, Ele vai ver se nós tivemos um motivo através dele para fazermos isso. Então entendam, é só nele que nós temos vida abundante, meus irmãos. Ufa, muito assunto, muito mais ainda para falar, mas encerramos por aqui. Eu acredito que tenha ficado claro para os irmãos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e que nós possamos, na semana que vem, vai ser Natal, que nós possamos estar juntos novamente. Deus abençoe a cada um.